O livro A Vida Mentirosa dos Adultos, Ferrante, Helena. Parte 1. 2 anos antes de sair de casa, meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia. A frase foi pronunciada meia voz, no apartamento que meus pais, recém-casados, compraram no Rione Alto, no topo da via San Giacomo dei Capri. Tudo, os espaços de Nápoles, a luz azul de um fevereiro gélido, aquelas palavras, ficou parado. Eu, por outro lado, escapei para longe e continuo a escapar também agora, dentro destas linhas que querem me dar uma história, enquanto, na verdade, não sou nada, nada de meu, nada que tenha de fato começado, ou se concretizado. Só um emaranhado que ninguém, nem mesmo quem neste momento escreve, sabe se contém o fio certo de uma história, ou se é apenas uma dor embaralhada, sem redenção. 2. Amei muito meu pai, era um homem sempre gentil. Tinha modos finos, de todo coerentes com seu corpo delgado, a ponto de as roupas parecerem de um número maior, o que, aos meus olhos, dava-lhe um ar de inimitável elegância. Seu rosto tinha traços delicados, e nada, os olhos profundos com longos cílios, o nariz de uma engenharia impecável, os lábios carnudos, estragava sua harmonia. Dirigia-se a mim em todas as ocasiões com expressão alegre, independentemente do seu humor, ou do meu, e não se fechava no escritório, estudava sempre, sem antes me arrancar pelo menos um sorriso. Gostava, sobretudo, dos meus cabelos, mas é difícil dizer agora, quando começou a elogiá-los, talvez eu tivesse ainda 2 ou 3 anos. Durante a minha infância, certamente tivemos conversas deste tipo. Que cabelos bonitos, que qualidade, que brilho, dá para mim. Não, são meus. Que falta de generosidade. Se quiser, posso emprestar. Está ótimo, nunca mais vou devolver. Você já tem os seus. Os que eu tenho, peguei de você. Não é verdade, você está mentindo. Pode conferir. Eram bonitos demais e roubei de você. Eu conferia, mas de brincadeira, pois sabia que ele nunca os roubaria de mim. E ria muito, me divertia mais com ele, do que com minha mãe. Ele sempre queria algo meu, uma orelha, o nariz, o queixo, dizia que eram tão perfeitos, que não podia viver sem eles. Eu adorava aquele tom, que me provava o tempo todo, como eu lhe era indispensável. Meu pai, naturalmente, não era assim com todos. Às vezes, quando algo envolvia muito, acabava somando com agitação discursos finíssimos a emoções descontroladas. Em outras, ao contrário, dava um corte seco, e recorria a frases breves, de extrema precisão, tão densas que ninguém retrucava mais. Eram 2 pais muito diferentes daquele que eu amava, e comecei a descobrir a existência deles por volta dos 7 ou 8 anos, ao ouvi-lo discutir com amigos e conhecidos, que às vezes iam à nossa casa para reuniões muito acaloradas sobre problemas dos quais eu não entendia nada. Em geral, eu ficava com minha mãe na cozinha, e não reparava muito na maneira como eles brigavam a poucos metros de distância. Mas, às vezes, como minha mãe também tinha o que fazer, e se fechava no seu quarto, eu ficava sozinha no corredor brincando ou lendo, em geral lendo, eu diria, porque meu pai lia muitíssimo, minha mãe também, e eu gostava de ser como eles. Eu não dava importância às discussões, e só interrompia a brincadeira, ou a leitura quando de repente eles faziam silêncio, e surgiam aquelas vozes estranhas do meu pai. A partir daquele momento, ele ditava a lei, e eu esperava que a reunião acabasse para entender se ele havia voltado a ser o de sempre, com tons gentis e afetuosos. Na noite em que disse aquela frase, ele acabara de saber que eu não estava indo bem na escola. Era uma novidade. Desde a primeira série, eu sempre havia sido boa aluna e só nos 2 meses anteriores começara a ter problemas. Mas meus pais faziam muita questão de que eu me saísse bem na escola, e foi minha mãe quem ficou mais alarmada quando as primeiras notas ruins apareceram. O que está acontecendo? Não sei. Você tem de estudar. Eu estudo. Por que então? Eu lembro de algumas coisas, mas de outras, não. Estude até lembrar de tudo. Eu estudava até a exaustão, mas os resultados continuavam decepcionantes. Naquela tarde, em especial, minha mãe tinha ido falar com os professores e voltara muito desgostosa.
não chamou minha atenção, meus pais nunca chamavam minha atenção. Limitou-se a dizer. A mais insatisfeita é a professora de matemática, mas disse que, se você quiser, pode conseguir. Depois foi para a cozinha preparar o jantar e, nesse ínterim, meu pai chegou. Do meu quarto, ouvi apenas que ela estava fazendo um resumo das queixas dos professores. Entendi que, para me justificar, aludia às mudanças da primeira adolescência. Mas ele a interrompeu e, com uma das tonalidades que nunca usava comigo, até fez uma concessão ao dialeto, absolutamente proibido na nossa casa, deixou escapar aquilo que ele certamente não queria ouvir sair de sua boca. Não tem a ver com a adolescência. Está ficando a cara de Vitoria. Se ele soubesse que eu podia ouvi-lo, tenho certeza de que nunca teria falado daquela maneira, tão distante da leveza divertida que nós costumávamos usar. Os dois achavam que a porta do meu quarto estava fechada, eu sempre a fechava, e não perceberam que um deles a deixara aberta. Foi assim que, aos 12 anos, soube pela voz do meu pai, sufocada pelo esforço de mantê-la baixa, que eu estava ficando igual à sua irmã, uma mulher na qual, eu ouvira dizer desde sempre, feiura e maldade coincidiam perfeitamente. A esta altura, alguém poderia fazer uma objeção. Talvez você esteja exagerando, seu pai não disse ao pé da letra. Giovanna é feia. É verdade, não era do seu feitio pronunciar palavras tão brutais. Mas eu passava por um período de grande fragilidade. As menstruações vinham havia quase um ano, os seios já estavam visíveis demais, e eu sentia vergonha deles, tinha medo de cheirar mal, e me lavava o tempo todo, ia dormir desanimada e acordava desanimada. Meu único consolo, naquele período, minha única certeza, era que ele adorava absolutamente tudo em mim. Por isso, quando ele me comparou à tia Vitoria, foi pior do que se tivesse dito. Giovanna antigamente era bonita, agora ficou feia. O nome Vitoria, na minha casa, soava como de um ser monstruoso que mancha e infecta os que toca. Eu sabia pouco, ou nada sobre ela, só a vira raríssimas vezes, mas, essa é a questão, daquelas ocasiões, eu só recordava o asco e o medo. Não o asco e o medo que poderia ter me causado, minha tia em carne e osso, eu não tinha nenhuma lembrança dela. O que me assustava, eram o asco e o medo que meus pais sentiam. Meu pai, desde sempre, falava obscuramente da irmã, como se ela praticasse ritos vergonhosos que a emporcalhavam, que emporcalhavam qualquer pessoa a seu lado. Minha mãe, por sua vez, nunca mencionava. Aliás, quando intervinha nos desabafos do marido, costumava calá-lo, como se estivesse com medo de que ela, onde quer que estivesse, pudesse ouvi-los e fosse subir correndo via San Giacomo, dei Capri com passadas largas, embora fosse uma rua comprida e íngreme, arrastasse consigo de propósito todas as doenças dos hospitais da região, voasse até a nossa casa no 6º andar, quebrasse a mobília lançando raios negros inebriados pelos olhos, e a esbofeteasse se ainda fizesse menção de reclamar. Claro, eu intuía que, por trás daquela tensão, devia haver uma história de afrontas feitas e recebidas, mas na época eu sabia pouco sobre questões familiares e, acima de tudo, não considerava aquela tia terrível uma pessoa da família. Ela era um espantalho da infância, uma silhueta seca e endiabrada, uma figura desgrenhada à espreita nos cantos das casas quando escurecia. Seria possível que, de repente, sem nenhum preâmbulo, eu tivesse de descobrir que estava ficando a cara dela. Eu que até aquele momento me achava bonita, e acreditava, graças a meu pai, que seria bonita para sempre. Eu que, por causa do que ele me dizia sempre, achava que tinha cabelos esplêndidos, eu que queria ser amadíssima da maneira como ele me amava, como ele me acostumara a acreditar, eu que já sofria por sentir meus pais de repente insatisfeitos comigo, uma insatisfação que me agitava turvando tudo. Esperei as palavras da minha mãe, mas sua reação não me consolou. Embora odiasse todos os parentes do marido e detestasse a cunhada, como se detesta uma lagartixa que sobe correndo por sua perna nua, ela não reagiu gritando: "Você está maluco, entre minha filha e sua irmã não há nada em comum." Limitou-se a um fraco e brevíssimo: "O que você está dizendo? Nada disso." E eu, ali no meu quarto, corri para fechar a porta e não ouvir mais nada. Depois chorei em silêncio, e só parei quando meu pai voltou a anunciar
dessa vez com a voz boa, que o jantar estava pronto. Eu me juntei a eles na cozinha com os olhos secos. Tive de suportar, encarando o prato, uma série de conselhos úteis para melhorar meu aproveitamento escolar. Depois voltei a fingir que estudava enquanto eles se acomodavam na frente da televisão. A dor que eu sentia não queria cessar, nem atenuar. Porque meu pai tinha pronunciado aquela frase, porque minha mãe não o contradisse com firmeza. Era o descontentamento deles com minhas notas baixas, ou um alarme sem relação com a escola que se iniciara sabe-se lá quando. E ele, logo ele, havia pronunciado aquelas palavras feias por causa de um desgosto momentâneo que eu lhe causara, ou, com seu olhar agudo, de pessoa que sabe e vê tudo, identificar havia tempo os traços de um estrago futuro, de um mal que avançava, que lhe causava desconforto, e contra o qual ele mesmo não sabia como agir. Fiquei desesperada a noite toda. De manhã, estava convencida de que, se eu quisesse me salvar, devia ir ver como era realmente o rosto de tia Vitoria. 3. Foi uma empreitada árdua. Em uma cidade como Nápoles, habitada por famílias com numerosas ramificações que, mesmo entre as brigas mais sanguinolentas, nunca cortavam de fato os laços, meu pai vivia, ao contrário, com absoluta autonomia, como se não tivesse parentes consanguíneos, como se tivesse sido autogerado. Naturalmente, eu via com frequência os pais e o irmão da minha mãe. Todos eram pessoas afetuosas, que me davam muitos presentes, e, até a morte dos meus avós, primeiro foi o vovô, um ano mais tarde, a vovó, desaparecimentos repentinos que me perturbaram, minha mãe chorou como chorávamos nós, meninas, quando nos machucávamos, até meu tio ir trabalhar longe. Tivemos com eles ótimas relações, muito frequentes e alegres. Dos parentes do meu pai, por outro lado, eu não sabia quase nada. Apareceram na minha vida em raras ocasiões, um casamento, um enterro, e sempre com um clima de afetuosidade tão falso, que eu só conseguia sentir o incômodo dos contatos forçados. Cumprimente o vovô, dê um beijo na tia. Por aqueles parentes, portanto, eu nunca havia sentido grande interesse, até porque depois daqueles encontros meus pais ficavam nervosos e, de comum acordo, os esqueciam como se tivessem sido envolvidos em uma encenação de pouco valor. Também devo dizer que, se os parentes da minha mãe viviam em um espaço preciso com um nome sugestivo, o bairro chamado Museu, eram os avós do museu, o espaço no qual os parentes do meu pai moravam, era indefinido, sem nome. Eu só tinha uma certeza. Para ir até eles, era necessário descer cada vez mais, até a mais funda das profundezas de Nápoles, e a viagem era tão longa que eu achava, naquelas ocasiões, que nós e os parentes do meu pai, morávamos em duas cidades diferentes. Por muito tempo, isso me pareceu verdade. Nossa casa ficava na parte mais alta de Nápoles, e, para ir a qualquer lugar, precisávamos descer. Meu pai e minha mãe desciam de bom grado só até o Vomero, ou, já um pouco contrariados, até a casa dos meus avós no museu. E tinham amigos, sobretudo, em Via Suarez, na Piazza degli Artisti, em Via Luca Giordano, em Via Scarlatti, em Via Cimarosa, ruas que eu conhecia bem, porque ali também moravam muitos dos meus colegas de escola. Sem falar que todas essas ruas levavam ao Parque de Vila Floridiana, um lugar que eu adorava, onde minha mãe me levava para tomar sol e ar, desde quando eu era recém-nascida, e no qual eu havia passado horas prazerosas com duas amigas da primeira infância, Angela e Ida. Só depois daqueles topônimos, todos alegremente coloridos por plantas, fragmentos de março, jardins, flores, brincadeiras e boas maneiras, começava a verdadeira descida, aquela que meus pais consideravam incômoda. Para trabalhar, para fazer compras, para a necessidade que principalmente meu pai tinha de estudar, de encontrar pessoas e debater, eles desciam cotidianamente, na maioria das vezes de transporte funicular, até Chiaia, até Toledo, e de lá avançavam até a Piazza Plebiscito, até a Biblioteca Nacional, Portalba, via Ventaglieri, via Foria, e, no máximo, até a Piazza Carlo III, onde ficava a escola na qual minha mãe lecionava. Aqueles nomes eu também conhecia bem, meus pais os pronunciavam de maneira recorrente, mas não costumavam me levar com eles, e talvez por isso, não me suscitassem a mesma felicidade.
Fora do Vomero, eu me sentia pouco ou nada à vontade na cidade. Aliás, quanto mais nos deslocávamos na planície, menos eu a conhecia. Era natural, portanto, que as áreas onde moravam os parentes do meu pai tivessem, aos meus olhos, as características de mundos ainda selvagens e inexplorados. Para mim, não apenas faltava um nome a essas regiões, mas, pela maneira como meus pais as mencionavam, elas me pareciam de difícil acesso. Cada vez que tínhamos de ir até lá, meus pais, que geralmente eram enérgicos e bem dispostos, pareciam especialmente cansados, ansiosos. Eu era pequena, mas a tensão e os diálogos entre eles, sempre os mesmos, me marcaram. André, dizia minha mãe com sua voz esgotada, vista-se, temos que ir. Mas ele continuava a ler e a sublinhar livros com o mesmo lápis que usava para escrever em um caderno ao seu lado. André, está ficando tarde, eles vão ficar irritados. Você está pronta? Estou. E a menina? A menina também. Então meu pai largava os livros e cadernos abertos sobre a escrivaninha, vestia uma camisa limpa, o melhor terno. Mas ficava silencioso, tenso, como se estivesse repetindo mentalmente as falas de um papel inevitável. Enquanto isso, minha mãe, que estava tudo menos pronta, não fazia outra coisa além de verificar o próprio aspecto, o do meu pai, como se só uma roupa adequada pudesse garantir que voltaríamos para casa todos os três sãos e salvos. Enfim, era evidente que, em todas aquelas ocasiões, eles julgavam ter que se defender de espaços e pessoas sobre as quais, para não me incomodar, não me diziam nada. Mas eu, de todo modo, percebia a ansiedade anômala daquela situação, aliás, eu a reconhecia, sempre existira, talvez fosse a única lembrança de angústia em uma infância feliz. O que me preocupava eram frases deste tipo, pronunciadas em um italiano que parecia, não sei como explicar, degradado. Por favor, se Vitoria disser alguma coisa, finja que não ouviu. Quer dizer, se ela bancar a louca, eu fico calado? Isso mesmo, lembre-se da Giovanna. Tudo bem. Não diga tudo bem se não é verdade. É um pequeno esforço. Ficamos lá meia hora e voltamos para casa. Eu não lembrava quase nada daquelas saídas. Murmúrios, calor, beijos distraídos na testa, vozes dialetais, mau cheiro que provavelmente todos nós emanávamos por causa do medo. Esse clima me convenceu ao longo dos anos que os parentes do meu pai, silhuetas ululantes de repugnante descompostura, em especial aquela tia Vitoria, a mais sombria, a mais descomposta, constituíam um perigo, embora fosse difícil entender que perigo era aquele. A área em que moravam devia ser considerada arriscada. Avós, tios, primos também eram perigosos, ou só tia Vitoria. Os únicos informados pareciam ser meus pais, e agora que eu sentia a urgência de saber como era minha tia, que tipo de pessoa ela era, precisaria me dirigir a eles para resolver a questão. Mas, mesmo que os questionasse, o que eu obteria? Eles me liquidariam com uma frase de benévola negação: quer ver sua tia, quer ir à casa dela, para quê? Ou ficariam alarmados e procurariam nunca mais mencioná-la. Por isso pensei que, antes de qualquer coisa, eu devia procurar uma foto dela. 4. Em uma tarde em que os dois não estavam em casa, aproveitei para fuçar um móvel no quarto deles onde minha mãe guardava os álbuns nos quais mantinha em perfeita ordem as fotografias dela, do meu pai e as minhas. Eu conhecia aqueles álbuns de trás para frente, já os havia folheado várias vezes. Documentavam principalmente todo o relacionamento deles, os meus quase 13 anos de vida. E eu já sabia que ali, misteriosamente, os parentes da minha mãe surgiam com frequência, já os do meu pai eram raríssimos, e, sobretudo, dentre os poucos que apareciam, não estava a tia Vitoria. Todavia, eu lembrava que em algum lugar, no móvel, havia também uma velha caixa de metal na qual ficavam guardadas em desordem as imagens de como os meus pais eram antes de se conhecerem. Como eu vira aquelas fotos poucas vezes, sempre na companhia da minha mãe, esperava encontrar lá no meio algumas fotos da minha tia.
Desenterrei a caixa do fundo do armário, mas antes decidi reexaminar cuidadosamente os álbuns que mostravam os dois no tempo em que eram namorados, depois noivos emburrados protagonistas de um casamento com poucos convidados, depois como um casal sempre feliz e, por fim, eu, filha deles, fotografada uma quantidade descabida de vezes, do nascimento até hoje. Detive-me, sobretudo, nas fotos do casamento. Meu pai vestia um terno escuro visivelmente amarrotado, e, em cada enquadramento, estava carrancudo. Minha mãe estava ao seu lado sem vestido de noiva, mas com um tailleur creme, um véu da mesma cor na cabeça, a expressão vagamente comovida. Entre os 30 convidados, talvez um pouco mais, eu já sabia que estavam alguns dos amigos do Vomero que eles ainda viam, e os parentes do lado materno, os bons avós do museu. Mas, mesmo assim, olhei várias vezes, esperando encontrar uma figura, ainda que ao fundo, que me lembrasse não sei como uma mulher da qual eu não tinha lembrança alguma. Nada. Então passei para a caixa e, depois de muitas tentativas, consegui abri-la. Despejei o conteúdo sobre a cama, as fotos eram todas em preto e branco. As que retratavam as adolescências separadas deles não tinham ordem nenhuma. Minha mãe alegre, com os colegas da escola, com amigas da sua idade, na praia, na rua, graciosa e bem vestida, estavam misturadas com as de meu pai pensativo, sempre solitário, nunca de férias, com a calça esfolada nos joelhos e um paletó com mangas curtas demais. As fotos da infância e da primeira adolescência, por sua vez, estavam ordenadas em 2 envelopes, as provenientes da família da minha mãe e as provenientes da família do meu pai. Nessas últimas, eu disse a mim mesma, minha tia certamente deve aparecer, e comecei a olhá-las uma a uma. Não eram mais do que 20, e logo me chamou a atenção que, em 3 ou 4, meu pai, que nas outras imagens aparecia ainda criança, meninote, com os pais, com parentes que eu nunca vira, estava surpreendentemente ao lado de um retângulo preto desenhado com pincel atômico. Não foi preciso muito para que eu entendesse que aquele retângulo, extremamente preciso, era um trabalho tão obstinado quanto o secreto realizado por ele. Imaginei-o fechando com a régua que mantinha sobre a escrivaninha, uma parte da foto dentro daquela figura geométrica, e depois passando cuidadosamente o pincel atômico em cima, tomando cuidado para não ultrapassar as margens pré-estabelecidas. Que trabalho paciente, não tive dúvida. Os retângulos eram rasuras, e debaixo daquela tinta preta estava a tia Vitoria. Fiquei sem saber o que fazer por um bom tempo. Por fim decidi. Peguei uma faca na cozinha e raspei com delicadeza um setor minúsculo da parte da foto que meu pai havia coberto. Logo percebi que só aparecia o branco do papel. Fiquei ansiosa, parei. Eu sabia que estava contrariando a vontade do meu pai, e me assustavam as ações que podiam me privar ainda mais do seu afeto. A ansiedade cresceu quando encontrei no fundo do envelope a única foto em que ele não era criança ou adolescente, mas um jovem que, algo raríssimo nas fotos tiradas, antes que ele conhecesse minha mãe, sorria. Ele estava de perfil, tinha o olhar alegre, os dentes retos e branquíssimos. Mas o sorriso, a alegria, não se dirigiam a ninguém. Ao lado, havia 2 daqueles retângulos, extremamente precisos, 2 caixões nos quais, em um tempo certamente diferente daquele momento cordial da foto, fechara o corpo da irmã, e sabe-se lá de mais quem. Concentrei-me naquela imagem por muito tempo. Meu pai estava na rua, vestia uma camisa quadriculada de mangas curtas, devia ser verão. Atrás dele, havia a entrada de uma loja, do letreiro lia-se apenas Ifenria, via-se uma vitrine, mas não era possível entender o que estava exposto. Do lado da mancha escura, surgia um poste branquíssimo com os contornos marcados. E depois havia sombras, sombras compridas, uma delas evidentemente de um corpo feminino. Meu pai, embora obstinado em apagar as pessoas que estavam ao seu lado, deixara a marca delas na calçada. Empenhei-me outra vez em raspar aos poucos a tinta do retângulo, mas parei ao perceber que, também naquele caso, surgia o branco. Esperei 1 ou 2 minutos, e recomecei. Trabalhei com leveza, podia ouvir minha respiração no silêncio da casa.
Parei definitivamente somente quando tudo, o que consegui obter da área, onde antigamente devia estar a cabeça de Vitoria, foi uma manchinha que não dava para saber se era um resíduo de tinta ou um pouco dos seus lábios. 5. Rearrumei tudo e guardei dentro de mim a ameaça de parecer com a irmã rasurada do meu pai. Nessa época, fui ficando cada vez mais distraída e cresceu minha rejeição pela escola, o que me assustou. Eu queria voltar a ser a boa aluna, que havia sido até alguns meses antes. Era muito importante para os meus pais, até pensei que, se conseguisse tirar novamente ótimas notas, voltaria a ser bonita e a ter um bom caráter. Mas não consegui, ficava aérea nas aulas, em casa jogava todo o meu tempo fora na frente do espelho. Aliás, olhar-me no espelho tornou-se uma obsessão. Eu queria entender se minha tia estava de fato aflorando em meu corpo, mas, como não sabia qual era seu aspecto, acabei por procurá-la em cada detalhe meu que mostrasse uma mudança. Assim, traços nos quais até então eu não havia reparado se tornaram evidentes. As sobrancelhas muito densas, os olhos pequenos demais, e de um castanho sem luz, a testa exageradamente alta, os cabelos finos, nem um pouco bonitos, ou talvez não mais bonitos àquela altura, que se colavam ao crânio, as orelhas grandes com lobos pesados, o lábio superior curto com uma repugnante penugem escura, o inferior muito grande, os dentes que pareciam ainda ser de leite, o queixo pontudo, e o nariz, como se esticava sem garbo para o espelho, como estava ficando largo, como eram tenebrosas as cavernas entre o septo e as asas. Aqueles eram elementos do rosto de tia Vitoria, ou meus e apenas meus. Eu deveria esperar uma melhora ou piora? Meu corpo, aquele pescoço comprido que parecia prestes a se partir como o fio da teia de uma aranha, aqueles ombros retos e ossudos, aqueles seios com seus mamilos escuros que continuavam a inchar, aquelas pernas finas que subiam demais, quase chegando às minhas axilas. Aquela era eu, ou a vanguarda da minha tia, ela em todo o seu horror. Estudei-me, observando ao mesmo tempo meus pais. Como eu era sortuda, não podia ter pais melhores. Eram lindos e se amavam desde a adolescência. O pouco que eu sabia da história deles tinha sido contado por meu pai e minha mãe, ele com sua distância divertida de sempre, ela de maneira amavelmente emocionada. Sempre sentiram tanto prazer em cuidar um do outro, que a decisão de ter um filho fora tomada relativamente tarde, já que haviam se casado ainda muito jovens. Eu nasci quando minha mãe tinha 30 anos, e meu pai pouco mais de 32. Fui concebida entre 1000 ansiedades, expressas por ela em voz alta, por ele consigo mesmo. A gravidez foi difícil, o parto, 3 de junho de 1979, um tormento infinito, meus primeiros 2 anos de vida, a demonstração prática de que, a partir do momento em que vim ao mundo, a vida dele se complicou. Preocupado com o futuro, meu pai, professor de História e Filosofia na escola de ensino fundamental e médio mais prestigiosa de Nápoles, intelectual bastante conhecido na cidade, amado pelos alunos aos quais dedicava não somente as manhãs, mas tardes inteiras, começou a dar aulas particulares por necessidade. Preocupada, por sua vez, com o presente de contínuos choros noturnos, assaduras que cobriam a pele, dores de barriga, caprichos ferozes, minha mãe, que lecionava latim e grego em uma escola na Piazza Carlo III e revisava romances melosos, passou por uma longa depressão, tornou-se uma professora ruim e uma revisora distraída. Essas foram as confusões que causei assim que nasci. Mas depois me tornei uma menina quieta e obediente, e eles aos poucos se recuperaram. Acabara a fase em que ambos passavam todo o tempo tentando inutilmente evitar que eu sofresse os males aos quais estão expostos todos os seres humanos. Encontraram um novo equilíbrio graças ao qual, embora o amor por mim ocupasse o primeiro lugar, em segundo lugar vinham outra vez os estudos do meu pai e os trabalhinhos da minha mãe. Então, o que dizer? Eles me amavam, eu os amava. Meu pai me parecia um homem extraordinário, minha mãe, uma mulher bastante gentil, e ambos eram as únicas figuras nítidas em um mundo, de resto, confuso. Confusão da qual eu fazia parte. Em certos momentos, eu fantasiava que dentro de mim estava sendo travada uma luta violentíssima entre meu pai e sua irmã, e esperava que ele vencesse.
Claro, eu pensava, Vitória já prevaleceu uma vez, no momento do meu nascimento, tanto que, por algum tempo, fui uma menina insuportável, mas depois, eu pensava com alívio, tornei-me boa portanto, é possível expulsá-la. Era assim que eu tentava me tranquilizar e, para me sentir forte, esforçava-me para reconhecer em mim os meus pais. Mas, especialmente à noite, antes de ir para a cama, eu me olhava pela enésima vez no espelho e achava que os tinha perdido há tempos. Eu deveria ter um rosto que os resumisse da melhor maneira, mas era o rosto de Vitória que surgia. Eu deveria ter uma vida feliz, mas estava começando um período infeliz, sem jamais vivenciar a alegria de me sentir como eles haviam se sentido e se sentiam. 6. A certa altura, tentei entender se as duas irmãs, Angela e Ida, minhas amigas mais próximas, haviam notado alguma piora e, se Angela, sobretudo, que tinha a mesma idade que eu, Ida era 2 anos mais nova, também estava mudando para pior. Eu precisava de um olhar que me avaliasse e achava que podia contar com elas. Fomos criadas da mesma maneira por pais, que eram amigos havia décadas, e tinham as mesmas opiniões. Nós três, por exemplo, não havíamos sido batizadas e não sabíamos rezar, nós três fomos precocemente informadas sobre o funcionamento do nosso organismo, livros ilustrados, vídeos didáticos com desenhos animados, nós três sabíamos que devíamos nos sentir orgulhosas por termos nascido mulher. Nós três entramos para a primeira série não aos 6 anos, mas aos 5, nós três nos comportávamos sempre de maneira ajuizada, nós três tínhamos na cabeça uma densa retícula de conselhos úteis para fugir das armadilhas de Nápoles e do mundo. Nós três podíamos nos dirigir aos nossos pais a qualquer momento para satisfazer nossas curiosidades, nós três líamos muitíssimo, nós três, enfim, sentíamos um ponderado desprezo pelo consumo e pelos gostos das meninas da nossa idade, embora, encorajadas pelos nossos próprios educadores, fôssemos muito bem informadas sobre músicas, filmes, programas de televisão, cantores, atores e, em segredo, quiséssemos nos tornar atrizes de grande fama, com namorados fascinantes com quem trocaríamos longos beijos e contatos entre o nosso sexo e o deles. Claro, a amizade entre mim e Angela era mais próxima, Ida era menor, mas sabia nos surpreender, lia até mais do que nós e escrevia poesias e contos. De maneira que, pelo que me lembro, entre mim e elas não havia dissabores, e, mesmo quando ocorriam, sabíamos conversar com franqueza e fazer as pazes. Portanto, como testemunhas confiáveis, interroguei-as algumas vezes cautelosamente. Mas elas não disseram nada de desagradável, ao contrário, demonstraram que me apreciavam muito e eu, de minha parte, sempre as achei graciosas. Eram bem proporcionadas, cinzeladas com tamanho cuidado, que só de vê-las eu sentia a necessidade do seu calor, e as abraçava e beijava como se quisesse fundi-las comigo. Mas, em uma noite em que eu me sentia especialmente deprimida, elas subiram para jantar em San Giacomo, dei Capri com os pais e as coisas se complicaram. Eu não estava bem disposta. Sentia-me especialmente deslocada, comprida, magra, pálida, grosseira em cada palavra ou gesto, e, por isso, pronta para captar alusões à minha degradação mesmo quando elas não existiam. Ida, por exemplo, perguntou, apontando para os meus sapatos. São novos? Não, já tem há um tempão. Não me lembro deles. Algum problema? Não, nada. Se você os notou agora, quer dizer que agora tem algum problema. Nada disso. Acha que as minhas pernas são finas demais? Continuamos assim por um tempo, elas me tranquilizando, eu escavando as tranquilizações delas, para entender se falavam a verdade, ou escondiam por trás dos bons modos, a péssima impressão que eu havia causado. Minha mãe interveio com seu tom fraco dizendo: Giovanna, chega, suas pernas não são finas. E eu fiquei com vergonha, calei-me logo, enquanto Costanza, a mãe de Angela e Ida, reforçava. Você tem tornozelos lindos, e Mariano, o pai delas, exclamava rindo. Coxas ótimas, no forno com batatas ficariam uma delícia. Não parou por aí, continuou a zombar de mim, brincava sem parar, era uma pessoa que alegava saber levar alegria até a um funeral. O que essa menina tem esta noite? Balancei a cabeça para dizer que não tinha nada e tentei sorrir,
mas não consegui, sua maneira de ser divertida me deixava nervosa. Que bela cabeleira, o que é, uma vassoura de sorgo. Fiz novamente um sinal negativo com a cabeça e, daquela vez, não consegui esconder o incômodo, ele me tratava como se eu ainda tivesse 6 anos. É um elogio, minha querida. O sorgo é uma planta gordinha, um pouco verde, um pouco vermelha e um pouco preta. Murmurei de cara amarrada. Não sou gordinha nem verde, nem vermelha, nem preta. Ele me olhou perplexo, sorriu e disse para as filhas: "Por que Giovanna está tão ranzinza esta noite?" Eu disse com a cara ainda mais amarrada: "Não estou ranzinza." Ranzinza não é um insulto, é a manifestação de um estado de espírito. Você sabe o que significa? Fiquei calada. Ele se dirigiu novamente às filhas fingindo desânimo. Ela não sabe. Ida, diga para ela. Ida disse de má vontade. Significa que você está de cara amarrada. Ele diz a mesma coisa para mim. Mariano era uma pessoa assim. Ele e meu pai se conheciam desde a época da universidade e, como nunca haviam se perdido de vista, ele estava presente na minha vida desde sempre. Um pouco pesado, totalmente calvo, com olhos azuis, me impressionara desde pequena por causa do rosto pálido demais e um pouco inchado. Quando aparecia na nossa casa, algo que acontecia com muita frequência, era para ficar falando horas e horas com seu amigo, pondo em cada frase um descontentamento amargo que me deixava nervosa. Ensinava história na universidade e colaborava constantemente com uma revista napolitana de prestígio. Ele e papai discutiam o tempo todo e, embora nós, as 3 meninas, entendêssemos pouco ou nada do que diziam, crescemos com a ideia de que haviam atribuído a si mesmos uma tarefa muito difícil, que exigia estudo e concentração. Mas Mariano não se limitava, como meu pai, a estudar dia e noite. Ele atacava, em voz bastante alta, vários inimigos, gente de Nápoles, de Roma e de outras cidades, que queriam impedir que ambos realizassem bem o próprio trabalho. Angela, Ida e eu, embora não fôssemos capazes de tomar posição, ficávamos sempre do lado dos nossos pais e contra quem queria mal a eles. Mas, no fim das contas, de todos aqueles discursos que eles faziam, nos interessavam apenas os xingamentos em dialeto que Mariano pronunciava contra pessoas famosas da época. Isso acontecia porque nós 3, eu em especial, estávamos proibidas não apenas de dizer palavrões, mas também, de maneira mais geral, de pronunciar uma sílaba sequer em napolitano. Proibição inútil. Nossos pais, que nunca nos proibiam nada, até quando nos proibiam alguma coisa eram indulgentes. Então, falando baixinho, de brincadeira, repetíamos entre nós os nomes e sobrenomes dos inimigos de Mariano acompanhados dos epítetos obscenos que havíamos ouvido. Mas, enquanto Angela e Ida achavam aquele vocabulário do pai apenas divertido, eu não conseguia separá-lo de uma impressão de maldade. Não havia sempre uma malevolência nas suas brincadeiras? Ela não estava presente também ali, naquela noite? Eu era ranzinza, eu estava de cara amarrada, eu era uma vassoura de sorgo. Mariano limitara-se a brincar, ou, brincando, dissera ferozmente a verdade. Sentamo-nos à mesa. Os adultos iniciaram conversas chatas sobre, não sei quais amigos que planejavam, se mudar para Roma. Nós ficamos entediadas em silêncio, esperando que o jantar acabasse logo para nos refugiarmos no meu quarto. Durante todo o tempo, tive a impressão de que meu pai não ria nunca, minha mãe mal sorria, Mariano ria muitíssimo, e Costanza, sua mulher, ria pouco, mas com gosto. Talvez meus pais não estivessem se divertindo como os pais de Angela e Ida, porque eu os havia entristecido. Os amigos deles estavam contentes com as filhas, enquanto eles não estavam mais contentes comigo. Eu era ranzinza, 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 e o simples fato de me ver ali à mesa os impedia de ficar alegres. Como minha mãe era séria, e como era bonita e feliz a mãe de Angela e Ida. Meu pai agora estava servindo vinho para ela, dirigia-lhe a palavra com gentileza distante. Costanza lecionava italiano e latim, seus pais, riquíssimos, deram-lhe uma ótima educação. Tal era a sua fineza que, às vezes, parecia que minha mãe estudava para imitá-la, e eu, quase sem perceber, fazia o mesmo.
Como era possível que aquela mulher tivesse escolhido um marido como Mariano? O fulgor dos ornamentos, as cores das roupas, que sempre lhe caíam bem, me deslumbravam. Justo na noite anterior, eu havia sonhado que ela lambia com a ponta da língua uma das minhas orelhas como uma gata. E o sonho me proporcionara conforto, uma espécie de bem-estar físico que, por algumas horas, ao acordar, me fez sentir segura. Agora, sentada à mesa ao lado dela, tive esperança de que sua boa influência tirasse da minha cabeça as palavras do marido. No entanto, elas perduraram por todo o jantar. Meus cabelos me fazem parecer uma vassoura de sorgo, minha cara é ranzinza, acentuando meu nervosismo. Oscilei o tempo todo entre a vontade de me divertir dizendo frases obscenas no ouvido de Angela e um mal-estar que não cessava. Assim que terminamos a sobremesa, deixamos nossos pais e suas conversas e nos fechamos no meu quarto. Ali perguntei a Ida sem rodeios. Minha cara é amarrada? Vocês acham que estou ficando feia? Elas se olharam e responderam quase ao mesmo tempo. Claro que não. Digam a verdade. Percebi que hesitavam. Angela acabou dizendo. Um pouquinho, mas não fisicamente. Fisicamente você é bonita, reforçou Ida. Você só fica um pouco feia por causa das preocupações. Acontece comigo também. Quando me preocupo, fico feia, mas depois passa, disse Angela, me beijando. 7. Aquela correspondência entre preocupação e feiura inesperadamente me consolou. Há uma feiura que depende das ansiedades, disseram Angela e Ida. Se as ansiedades passam, você volta a ser bonita. Quis acreditar naquilo e me esforcei para ter dias despreocupados. Mas me obrigar a manter serenidade não funcionou, a cabeça de repente embaçava, e aquela obsessão recomeçava. Cresceu uma hostilidade em relação a tudo, difícil de refrear com uma falsa benevolência. E logo concluí que as preocupações não eram por nada passageiras, talvez nem fossem preocupações, mas sentimentos ruins que se alastravam pelas minhas veias. Não que Angela e Ida tivessem mentido sobre aquela questão, elas não eram capazes disso, havíamos sido educadas para nunca mentir. Elas, com aquela correspondência entre feiura e ansiedade, haviam provavelmente falado de si mesmas, da experiência delas, repetindo as palavras usadas por Mariano. Nas nossas cabeças havia muitos conceitos, que ouvíamos dos nossos pais, para aquietá-las em alguma ocasião. Mas Angela e Ida não eram eu. Angela e Ida não tinham na família uma tia Vitoria com a qual o pai delas, as comparara. Uma manhã, na escola, senti de repente que eu nunca mais voltaria a ser como meus pais queriam, e o cruel Mariano perceberia, e minhas amigas fariam amizades mais adequadas, e eu ficaria sozinha. Fiquei deprimida. Nos dias seguintes o mal-estar ganhou força novamente, e a única coisa que me dava um pouco de alívio era me esfregar continuamente entre as pernas, para me sentir atordoada de prazer. Mas como era humilhante esquecer de mim mesma daquela maneira, depois eu ficava mais descontente do que antes, às vezes enojada. Eu tinha uma lembrança muito agradável das brincadeiras com Angela, no sofá da minha casa, quando, diante do televisor ligado, deitávamos uma na frente da outra, entrelaçávamos as pernas e, sem tratativas, sem regras, em silêncio, posicionávamos uma bonequinha entre o gancho da minha calcinha e a dela, então nos esfregávamos, nos retorcíamos sem constrangimento, pressionando com força entre nós a boneca que parecia vivíssima e feliz. Outros tempos. O prazer agora não me parecia mais uma brincadeira alegre. Depois eu ficava toda suada, sentia-me cada vez mais disforme. Tanto que, dia após dia, fui novamente tomada pela ânsia de examinar meu rosto, e voltei com maior obstinação a passar muito tempo diante do espelho. A coisa teve uma evolução surpreendente. De tanto olhar o que me parecia defeituoso, senti o desejo de cuidar daquilo. Eu examinava minhas feições, e pensava, esticando o rosto, pronto, era só ter um nariz assim, os olhos assim, as orelhas assim, e eu seria perfeita. Eram leves imperfeições que me deixavam melancólica, e me enterneciam. Coitada, eu pensava, como você é azarada. E eu sentia um arrebatamento repentino pela minha própria imagem, tanto que, uma vez, cheguei a beijar minha boca justamente, enquanto pensava desolada que ninguém jamais me beijaria. Foi assim que comecei a reagir.
Passei aos poucos do aturdimento dos dias passados a me estudar a necessidade de me ajeitar como se eu fosse um pedaço de algum material de boa qualidade avariado por um operário canhestro. Aquilo era eu, fosse qual fosse esse eu, e eu precisava cuidar daquele rosto, daquele corpo, daqueles pensamentos. Em uma manhã de domingo, tentei dar um jeito em mim mesma com maquiagens da minha mãe. Mas, quando ela entrou no meu quarto, disse rindo: "Está parecendo uma máscara de carnaval, precisa melhorar." Não protestei, não me defendi, pedi da maneira mais submissa possível: "Você me ensina a me maquiar do seu jeito? Cada rosto tem sua maquiagem. Quero ser como você." Ela ficou com pena, fez vários elogios e começou a me maquiar com extremo cuidado. Passamos horas maravilhosas, brincamos, rimos. Em geral, ela era silenciosa, muito composta, mas comigo, só comigo, estava sempre pronta a voltar a ser uma menina. A certa altura, meu pai apareceu com seus jornais, nos viu brincando daquela maneira e ficou contente. "Como vocês estão bonitas", disse. "Sério?" perguntei. "Seríssimo, nunca vi mulheres tão esplêndidas." E foi se fechar no quarto. Aos domingos, lia os jornais e depois estudava. Mas assim que eu e minha mãe ficamos sozinhas, ela, como se aqueles poucos minutos tivessem sido um sinal, perguntou com sua voz sempre cansada, mas que parecia desconhecer incômodo e apreensão: "Por que você mexeu na caixa de fotos?" Silêncio. Então ela havia percebido que eu remexera em suas coisas. Havia percebido que eu tentara raspar a tinta preta do pincel atômico. Havia quanto tempo? Comecei a chorar, embora tenha resistido às lágrimas com todas as minhas forças. "Mamãe", eu disse entre soluços, "eu quis, eu acreditei, eu achei, mas não consegui dizer nada do que eu queria, acreditava, achava." Fiquei agitada, lágrimas e mais lágrimas, e ela não conseguia me acalmar, pelo contrário, assim que soltava algumas frases com sorrisos compreensivos: "Não precisa chorar, é só pedir para mim, para o seu pai. Seja como for, você pode olhar as fotos quando quiser, porque está chorando, calma." Eu soluçava ainda mais. No fim, ela pegou minhas mãos, e então disse com calma: "O que você estava procurando? Uma foto da tia Vitoria?" 8. Entendi que, àquela altura, meus pais haviam percebido que eu escutara suas palavras. Deviam ter falado muito a respeito, talvez até tivessem consultado os amigos. Meu pai certamente estava muito chateado e, muito provavelmente, encarregara minha mãe de me convencer que a frase que eu havia entreouvido tivera um sentido diferente daquele que podia ter me ferido. Essa certamente era a situação. A voz da minha mãe era muito eficiente em operações de remendo. Ela nunca tinha rompantes de ira, nem de embaraço. Quando Costanza, por exemplo, zombava dela por todo o tempo gasto para preparar as aulas, corrigir as provas dos romances sem graça, e às vezes até reescrever páginas inteiras, ela sempre retrucava baixinho, com uma limpidez sem acrimônia. E também nas vezes em que dizia: "Costanza, você tem muito dinheiro, pode fazer o que quiser, já eu preciso ralar", conseguia usar poucas palavras suaves, sem um ressentimento evidente. Então, quem melhor do que ela para remediar o erro? Depois que me aquietei, ela disse com aquela sua voz: "Nós amamos você", e repetiu a frase uma ou duas vezes. Depois começou um discurso inédito para mim até então. Disse que tanto ela quanto meu pai se sacrificaram muito para se tornarem o que eram. Murmurou: "Eu não me queixo, meus pais me deram o que podiam, você sabe como eram gentis e afetuosos. Na época, esta casa foi comprada com a ajuda deles, mas a infância do seu pai, a adolescência, a juventude foram de fato muito difíceis, porque ele não tinha absolutamente nada, teve de escalar uma montanha com as mãos nuas e os pés descalços, e não acabou, nunca acaba, tem sempre alguma tempestade, que o derruba e tudo volta à estaca zero. Por fim chegou em Vitoria, e me revelou, falando abertamente, que a tempestade que queria derrubá-lo da montanha era ela." "Ela?" "Sim. A irmã do seu pai é uma mulher invejosa. Não invejosa como qualquer pessoa pode ser, mas invejosa de uma maneira muito feia." "O que ela fez?" "Tudo. Porém, mais do que qualquer outra coisa, nunca quis aceitar o sucesso do seu pai.
Como assim? O sucesso na vida. Como ele se empenhou na escola e na universidade. A sua inteligência. O que ele construiu. O diploma universitário. O trabalho, nosso casamento, as coisas que ele estuda, a estima que o cerca, os amigos que nós temos, você. Eu também. Também. Não existe coisa ou pessoa que não seja uma ofensa pessoal para Vitoria. Mas o que mais a ofende é a existência do seu pai. Em que ela trabalha? É empregada doméstica. O que você queria que ela fizesse? Parou de estudar na 5ª série. Não há nada de errado em ser empregada. Você sabe que a senhora que ajuda Costanza nas tarefas domésticas é uma ótima pessoa. O problema é que ela também culpa o irmão por isso. Por quê? Não existe um porquê. Especialmente se você pensar que seu pai, muito pelo contrário, a salvou. Ela podia ter se arruinado ainda mais. Tinha se apaixonado por um homem casado, que já tinha 3 filhos, um marginal. Bem, seu pai, como irmão mais velho, interveio. Mas ela também pôs isso na lista das coisas que nunca perdoou. Talvez papai devesse cuidar da própria vida. Ninguém deve cuidar da própria vida, se uma pessoa está em apuros. Mas mesmo ajudá-la sempre foi difícil, ela nos retribuiu com todo o mal possível. Tia Vitoria quer que o papai morra? É feio de se dizer, mas é isso mesmo. E não existe possibilidade de eles fazerem as pazes? Não. Para fazer as pazes, seu pai, aos olhos da tia Vitoria, deveria se tornar um homem medíocre como todos os que ela conhece. Mas, como isso não é possível, ela jogou a família contra nós. Por culpa dela, depois que seus avós morreram, não pudemos mais ter relações de verdade com nenhum parente. Não respondi de maneira substanciosa, pronunciei somente poucas frases prudentes ou monossílabos. Mas, enquanto isso, pensei com asco. Então, estou ficando parecida com uma pessoa que deseja a morte do meu pai, a ruína da minha família, e lágrimas brotaram novamente. Minha mãe percebeu e tentou refreá-las. Abraçou-me, murmurou. Não precisa ficar chateada, ficou clara agora aquela frase do seu pai? Fiz um sinal enérgico de negação com os olhos abaixados. Então ela me explicou devagar, com uma entonação de repente divertida. Para nós, há muito tempo, tia Vitoria não é mais uma pessoa, mas somente um modo de falar. Pense que, certas vezes, quando seu pai está sendo antipático, eu grito em tom de piada. Cuidado, André, você está ficando a cara de Vitoria. Então ela me sacudiu afetuosamente e repetiu. É uma frase de brincadeira. Eu murmurei soturna. Não acredito, mamãe, nunca vi vocês falando assim. Talvez não na sua presença, mas a sós, sim. É como um sinal vermelho que usamos para dizer. Atenção, falta pouco para perdermos tudo, o que desejamos para nossa vida. Eu também. Não, claro que não, nunca perderemos você. Para nós, você é a pessoa mais importante do mundo, desejamos para sua vida toda a felicidade possível. Por isso, eu e papai insistimos tanto nos estudos. Agora você está tendo umas pequenas dificuldades, mas vai passar. Você vai ver quantas coisas boas vão acontecer na sua vida. Funguei, ela quis assoar meu nariz com um lenço, como se eu ainda fosse pequena, e talvez eu fosse, mas me afastei e disse. E se eu não estudasse mais? Você se tornaria ignorante. E daí? Daí que a ignorância é um obstáculo. Mas você já voltou a estudar, não? É um pecado não cultivar a própria inteligência. Não quero ser inteligente, mamãe, quero ser bonita como vocês dois, exclamei. Você ainda vai ser muito mais bonita. Não, porque estou ficando a cara da tia Vitoria. Você é muito diferente dela, isso não vai acontecer. Como você sabe? Com quem posso falar, para saber se está acontecendo, ou não? Eu estou aqui, sempre estarei. Não é suficiente. O que você propõe? Quase sussurrei. Preciso ver minha tia. Ela ficou calada um instante, depois disse. Neste caso é melhor conversar com seu pai. 9. Não interpretei aquelas palavras ao pé da letra. Eu tinha certeza de que ela tocaria no assunto com ele antes, e, já no dia seguinte, meu pai diria com a voz que eu mais amava.
Aqui estamos, às ordens, se a princesa decidiu que precisamos encontrar tia Vitoria, este seu pobre pai, embora com a corda no pescoço, vai acompanhá-la. Ele ligaria então para a irmã para marcar um encontro, ou talvez pedisse a minha mãe para fazê-lo. Ele nunca se ocupava pessoalmente daquilo que o incomodava, ou aborrecia ou magoava. Depois me levaria de carro até a casa dela. Mas não foi o que aconteceu. Passaram-se horas, dias, e meu pai aparecia pouco, sempre às pressas, dividindo-se entre a escola, algumas aulas particulares e um ensaio complexo que estava escrevendo com Mariano. Saía de manhã e voltava à noite. Naqueles dias chovia sempre. Eu tinha medo que ele, se resfriasse, tivesse febre e fosse obrigado a ficar na cama, sabe-se lá até quando. Como é possível, eu pensava, que um homem tão miúdo, tão delicado, tenha combatido a vida toda a maldade de tia Vitoria? E me parecia ainda mais inverossímil, que ele tivesse enfrentado e afastado, o marginal casado e pai de 3 filhos, que pretendia ser a ruína da irmã. Perguntei a Angela. Se Ida se apaixona por um marginal casado e pai de 3 filhos, você, como irmã mais velha, faz o quê? Angela respondeu sem hesitar. Conto para o papai. Mas Ida não gostou daquela resposta e disse à irmã: você é uma dedo duro, e papai diz que os dedos duros são a pior coisa que existe. Angela, mordida, respondeu: não sou dedo duro, eu só faria isso pelo seu bem. Intervim com circunspecção, dirigindo-me a Ida. Então, se Angela se apaixonar por um marginal casado e pai de 3 filhos, você não vai contar para o seu pai? Ida, leitora inveterada de romances, pensou e disse: só conto se o marginal for feio e malvado. Aí está, pensei, a feiura e a maldade têm mais peso do que tudo. E, numa tarde em que meu pai havia saído para uma reunião, voltei cautelosamente ao ataque com minha mãe. Você disse que veríamos tia Vitoria. Eu disse que era melhor você falar a respeito com seu pai. Achei que você fosse falar com ele. Ele anda muito ocupado. Vamos nós duas. É melhor ele cuidar dessa questão. Além disso, estamos quase no final do ano letivo, você precisa estudar. Vocês não querem me levar. Já decidiram que não vão fazer. Minha mãe assumiu um tom semelhante ao que usava até alguns anos antes, quando, para que eu a deixasse um pouco em paz, propunha alguma brincadeira solitária. Vamos fazer o seguinte. Você conhece Via Miraglia? Não. E Via della Stadera? Não. E Pianto? Não. E Poggioreale? Não. E a Piazza Nazionale? Não. E a Arenaxia? Não. E toda a região que se chama Zona Industrial? Não, mamãe, não. Bem, você precisa aprender, esta é a sua cidade. Vou pegar o guia de ruas e, depois de fazer os deveres, você estuda o percurso. Se é tão urgente, você pode ir sozinha até a casa da tia Vitoria um dia desses. Aquela última frase me desorientou, me magoou, talvez. Meus pais não me mandavam sozinha, nem comprar pão a 200 metros de casa. E, quando eu tinha de encontrar Angela e Ida, meu pai, ou mais frequentemente minha mãe, me acompanhava até a casa de Mariano e Costanza de carro, depois ia me buscar. Agora, de repente, estavam dispostos a me mandar a lugares desconhecidos, para onde eles mesmos iam de má vontade. Não, simplesmente estavam cheios daquela minha lamúria, julgavam irrelevante o que para mim era urgente, em poucas palavras, não me levavam a sério. Talvez, naquele momento, tenha se rompido algo em alguma parte do meu corpo, talvez eu devesse situar ali o fim da infância. Certamente me senti como um recipiente de pequenos grãos que, de maneira imperceptível, caíam para fora de mim por uma fissura minúscula. E não tive dúvidas, minha mãe já havia consultado meu pai e, em um pacto com ele, estava prestes a me separar deles, e vice-versa, a deixar claro que eu teria de me virar sozinha com os meus devaneios e caprichos. Por trás dos seus tons fracos e gentis, ela acabara de me dizer: você se tornou uma chata, está complicando minha vida, não estuda, os professores se queixam, e você não para de falar na tia Vitoria. Ah, que drama, Giovanna, como posso explicar que a frase do seu pai era carinhosa? Chega, vá brincar com o guia das ruas, e não me perturbe mais.
estando minha interpretação certa, ou não, aquela, de qualquer maneira, foi minha primeira experiência de privação. Senti o vazio doloroso, que em geral surge, quando de repente nos é tirado algo do qual nada aparentemente poderia nos separar. Permaneci em silêncio. E, como ela acrescentou, feche a porta, por favor, saí do quarto. Fiquei algum tempo parada diante da porta fechada, atordoada, esperando que minha mãe me entregasse de fato guia de ruas. Não aconteceu, então me afastei quase nas pontas dos pés até meu quarto para estudar. Mas, naturalmente, não abri um livro sequer, a cabeça começou a martelar propósitos até então inconcebíveis. Não preciso que minha mãe me dê o guia de ruas, eu vou pegá-lo, vou estudá-lo e irei até a casa de tia Vitoria a pé. Vou andar dias a fio, meses. Aquela ideia me seduzia. Sol, calor, chuva, vento, frio, e eu andando entre mil perigos até encontrar meu próprio futuro de mulher feia e pérfida. Farei isso. Ficaram na minha cabeça boa parte daqueles nomes desconhecidos de ruas, que minha mãe havia listado, eu podia procurar logo pelo menos um. Fiquei pensando, sobretudo, em Pianto. Com aquele nome que aludia a pranto, devia ser um lugar de muita tristeza. Minha tia então, morava em uma área, em que as pessoas sentiam dor, ou onde talvez causassem sofrimento. Uma rua de tormentos, uma escada, arbustos cheios de espinhos que arranhavam as pernas, cães vira-latas sujos de lama com bocas enormes e cheias de baba. Pensei em procurar primeiro aquele lugar no guia de ruas, e fui para o corredor, onde ficava o telefone. Tentei puxar o fascículo, imprensado entre as maciças listas telefônicas. Mas, enquanto fazia isso, notei em cima dos volumes a caderneta na qual estavam escritos todos os números de telefone a que meus pais recorriam. Como eu não havia pensado naquilo. Provavelmente o número de tia Vitoria estava na caderneta, e, se estava ali, por que esperar que meus pais ligassem? Eu mesma poderia ligar. Peguei a caderneta, fui até a letra V, não encontrei nenhuma Vitoria. Então pensei, ela tem o meu sobrenome, o sobrenome do meu pai, Trada, e logo procurei na letra T, estava lá, Trada Vitoria. A caligrafia um pouco desbotada, era do meu pai, seu nome estava entre muitos outros, como de uma estranha. Foram instantes de apreensão, exultei, parecia que eu estava diante da entrada de uma passagem secreta, que me levaria sem mais obstáculos até ela. Pensei, vou ligar. Agora. Digo, sou sua sobrinha Giovanna, preciso me encontrar com você. Talvez ela mesma venha me pegar. Marcaremos um dia, uma hora e nos veremos aqui embaixo de casa, ou lá embaixo na Piazza Vanvitelli. Verifiquei se a porta da minha mãe estava fechada, voltei até o telefone, tirei do gancho. Mas justamente no momento em que acabei de discar o número e ouvi a linha livre, tive medo. Pensando bem, depois das fotografias, era a primeira iniciativa concreta que eu tomava. O que estou fazendo? Devo contar, se não à minha mãe, ao meu pai, porque um deles precisa me autorizar. Prudência, prudência, prudência. Mas eu havia hesitado demais, e uma voz grossa como a dos fumantes, que iam lá em casa para longas reuniões, disse: Alô. E falou com tamanha determinação, com um tom tão grosseiro, com uma pronúncia napolitana tão agressiva, que bastou aquele alô para que eu ficasse aterrorizada e desligasse. Foi por um triz. Ouvi a chave que girava na fechadura, meu pai estava chegando em casa. 10. Afastei-me alguns passos do telefone no momento em que ele entrava após deixar o guarda-chuva gotejante do lado de fora da porta, esfregando com cuidado as solas no capacho. Cumprimentou-me, mas sem jeito, sem a alegria de sempre, aliás, praguejando por causa do mau tempo. Só depois de se livrar do impermeável, é que se ocupou de mim. O que você está fazendo? Nada. Mamãe está trabalhando. Você fez os deveres? Fiz. Tem alguma coisa que você não entendeu e quer que eu explique? Quando parou ao lado do telefone para acionar, com um gesto costumeiro, a secretária eletrônica, percebi que o havia deixado, a caderneta aberta na letra T. Ele a viu, passou um dedo por cima, fechou-a, desistiu de ouvir as mensagens. Esperei que ele recorresse a alguma frase brincalhona, se o tivesse feito, teria me tranquilizado.
mas ele acariciou minha cabeça com a ponta dos dedos e foi até minha mãe. Ao contrário do que costumava fazer, fechou com cuidado a porta atrás de si. Esperei, ouvi-os discutir em voz baixa, um zumbido com picos repentinos de sílabas únicas. Tu, não, mais. Voltei para o meu quarto, mas deixei a porta aberta, torci para que não brigassem. Passaram-se pelo menos 10 minutos, enfim os passos do meu pai voltaram pelo corredor, mas não na direção do meu quarto. Foi para o aposento dele, onde havia outro telefone, ouvi que ele falava em voz baixa, poucas palavras indistinguíveis e longas pausas. Pensei, esperei, que estivesse com problemas graves com Mariano, e precisasse discutir os assuntos de sempre que os interessavam, palavras que eu ouvia desde sempre, como política, valor, marxismo, crise, Estado. Quando o telefonema terminou, ouvi-o novamente no corredor, daquela vez foi até o meu quarto. Em geral fazia 1000 cerimônias irônicas antes de entrar. Posso entrar, onde me sento, estou incomodando, desculpe. Mas, daquela vez, sentou-se na cama e, sem preâmbulos, disse com sua voz mais gélida. Sua mãe explicou que eu não estava falando sério, que não queria ofender você, que você não se parece em nada com a minha irmã. Recomecei logo a chorar, balbuciando. Não é isso, papai, eu sei, acredito em você, mas... Ele não me pareceu comovido com minhas lágrimas, interrompeu-me, disse. Você não precisa se justificar. A culpa é minha, e não sua, então cabe a mim remediar. Liguei agora para sua tia e domingo levo você à casa dela. Está bem. Se você não quiser, não precisamos ir, solucei. Claro que não quero, mas você quer, e nós iremos. Vou deixar você na porta da casa dela, fique lá quanto tempo quiser, e eu ficarei esperando do lado de fora, no carro. Tentei me acalmar, sufoquei as lágrimas. Tem certeza? Tenho. Ficamos em silêncio por um instante, depois ele se esforçou para sorrir, enxugou minhas lágrimas com os dedos. Mas não conseguiu agir com naturalidade, descambou para um daqueles seus discursos compridos, agitados, misturando tons altos e baixos. Mas disse, lembre-se disto, Giovanna. Sua tia gosta de me ferir. Tentei argumentar de todas as maneiras, a ajudei, a favoreci, dei a ela todo o dinheiro que eu podia. Nada adiantou. Ela entendeu todas as minhas palavras, como uma forma de opressão, considerou uma afronta toda a minha ajuda. É orgulhosa, é ingrata, é cruel. Então vou logo avisar. Ela vai tentar me roubar o seu afeto, vai usar você para me ferir. Já usou nossos pais, nossos irmãos, nossos tios e primos com esse objetivo. Da minha família de origem, por culpa dela, ninguém me ama mais. E você vai ver que ela vai tentar conquistar você também. Essa possibilidade, disse, tenso como eu quase nunca ouvira, é intolerável para mim. E suplicou, realmente suplicou, unindo as mãos em prece, e as fazendo-as oscilar para frente e para trás, que eu acalmasse minhas aflições, porque eram sem fundamento algum, mas que eu não desse atenção a ela, que eu pusesse cera nos ouvidos como Ulisses. Dei nele um abraço bem apertado, como não acontecia havia 2 anos, desde quando desejei me sentir grande. Mas, com surpresa, com incômodo, senti em seu corpo um cheiro que não me parecia o dele, um cheiro ao qual eu não estava acostumada. Aquilo me suscitou um sentimento de estranheza, que me causou um misto incongruente de sofrimento e satisfação. Senti com clareza que, se até aquele momento eu havia esperado que sua proteção durasse para sempre agora, por outro lado, eu sentia prazer com a ideia de que ele havia se tornado um estranho. Fiquei eufórica como se a eventualidade do mal, o modo como ele, e minha mãe em seu jargão de casal diziam, se chamar Vitoria, me desse uma efervescência inesperada. 11. Afastei aquele sentimento, eu não tolerava aquela culpa. Contei os dias que me separavam do domingo. Minha mãe foi solícita, quis me ajudar a antecipar, no limite do possível, os deveres para segunda-feira, a fim de que eu pudesse enfrentar o encontro sem a preocupação de precisar estudar. E não se limitou a isso. Uma tarde, entrou no meu quarto com o guia de ruas, sentou-se ao meu lado, mostrou-me via San Giacomo de Capri e, página a página, todo o percurso até a casa de tia Vitoria.
Queria mostrar que me amava, e que ela, assim como meu pai, só desejava minha serenidade. Mas eu não me dei por satisfeita com aquela pequena lição de topografia, e, nos dias seguintes, dediquei-me em segredo aos mapas da cidade. Corria o indicador por via San Giacomo dei Capri, chegava na Piazza Medaglie d'Oro, descia via Suarez e via Salvator Rosa, alcançava o museu, percorria toda a via Foria até a Piazza Carlo III, virava em Corso Garibaldi, entrava em via Casanova, alcançava a Piazza Nazionale, enveredava por via Poggioreale, depois via della Stadera, e, na altura do cemitério de Pianto, descia via Miraglia, via del Marcello, via del Pascone etc., com o dedo que resvalava na zona industrial, cor de terra queimada. Todos esses nomes de ruas, e muitos outros, tornaram-se naquelas horas uma mania silenciosa. Decorei-os como se fosse para a escola, mas não de má vontade, e esperei o domingo com uma agitação crescente. Se meu pai não mudasse de ideia, eu finalmente encontraria tia Vitoria. Mas eu não havia acertado as contas com o emaranhado dos meus sentimentos. Quanto mais os dias passavam cansativamente, mais eu me surpreendia esperando, em especial à noite, na cama, que por algum motivo aquela visita fosse adiada. Comecei a me perguntar por que eu havia forçado daquela maneira os meus pais, por que quis desagradá-los, por que não me importara com as preocupações deles. Como as respostas eram todas vagas, a ansiedade começou a perder força e encontrar tia Vitoria. Logo me pareceu um pedido tão exagerado quanto inútil. De que adiantaria conhecer com antecedência a forma física e moral que eu provavelmente assumiria? De qualquer forma, eu não podia, e talvez nem quisesse, arrancá-la do meu rosto, do meu peito. Eu sempre seria eu mesma, melancólica, azarada, mas eu. Aquela vontade de conhecer minha tia devia provavelmente ser inserida na categoria dos pequenos desafios. No fim das contas, era apenas a enésima maneira de testar a paciência dos meus pais, como eu fazia quando íamos ao restaurante com Mariano e Costanza, e eu acabava pedindo sempre, com ares de mulher experiente, entre sorrisinhos cativantes dirigidos, sobretudo, a Costanza, o que minha mãe sugerira que eu não pedisse, porque era caro demais. Então fiquei ainda mais descontente comigo mesma, talvez daquela vez eu tivesse exagerado. Lembrei-me das palavras que minha mãe usara para falar do ódio da cunhada, pensei outra vez no discurso preocupado do meu pai. No escuro, a aversão deles por aquela mulher somou-se ao medo que eu sentira da sua voz ao telefone, aquele seu alô feroz com cadência dialetal. Por isso, no sábado à noite, disse a minha mãe: "Não quero mais ir, esta manhã passaram muitos deveres para segunda-feira." Mas ela respondeu: "Agora o encontro já foi marcado, você não imagina como sua tia ficaria chateada, se você não fosse, culparia seu pai." E como eu não me convencia, disse que minha cabeça havia fantasiado demais, e que, embora eu estivesse dando para trás naquele momento, no dia seguinte eu mudaria de ideia, e voltaríamos à estaca zero. Concluiu rindo: "Vá ver como é, e quem é tia Vitoria, assim você fará de tudo para não se parecer com ela." Depois de dias de chuva, o domingo se revelou lindo, de céu azul, com raras e pequenas nuvens brancas. Meu pai se esforçou para voltar ao nosso alegre relacionamento de sempre, mas, quando deu a partida no automóvel, tornou-se silencioso. Ele odiava a perimetral e logo tomou outro rumo. Disse que preferia as velhas estradas, e, à medida que adentrávamos outra cidade feita de fileiras de sobrados miseráveis, de paredes desbotadas, de galpões industriais e barracas e vendinhas, de retalhos verdes emporcalhados por lixo de todo tipo, de buracos profundos cheios de água da chuva que caíra recentemente, de ar podre, ele foi se tornando cada vez mais sombrio. Mas depois pareceu decidir que não podia me deixar no silêncio, como se tivesse se esquecido de mim, e, pela primeira vez, aludiu às suas origens. "Nasci e cresci nesta região aqui", disse com um gesto amplo que abarcava, para além do para-brisa, muros de tufa, sobradinhos cinza, amarelos e rosa, ruas grandes e desoladas até no dia de folga. Minha família não tinha onde cair morta. Então embrenhou-se em uma área ainda mais miserável, parou, suspirou incomodado, indicou-me um edifício cor de tijolo no qual faltavam grandes pedaços do reboco.
Eu morava aqui, disse, e aqui ainda mora sua tia Vitoria, o portão é aquele, pode ir, eu fico esperando. Olhei para ele assustadíssima, ele percebeu. O que foi? Não vá embora. Não vou sair daqui. E se ela me fizer demorar? Quando você estiver cansada, diga. Agora preciso ir embora. E se ela não me deixar ir embora? Eu vou pegar você. Não, não saia daqui, eu venho. Tudo bem. Saí do carro, entrei no portão. Havia um cheiro forte de lixo misturado com o perfume dos molhos dominicais. Não vi nenhum elevador. Subi escadas com degraus desconexos, as paredes mostravam amplas feridas brancas, uma delas tão profunda, que parecia um buraco escavado para esconder alguma coisa. Evitei decifrar escritas e desenhos obscenos, eu tinha outras urgências. Meu pai havia sido menino e jovem neste edifício. Contei os andares, no terceiro, parei, havia 3 portas. A que ficava à minha direita, era a única que mostrava um sobrenome, sobre a madeira estava colada, uma faixinha de papel, onde se lia escrito a caneta. Trada. Toquei a campainha, prendi a respiração. Nada. Contei lentamente até 40. Meu pai dissera alguns anos antes que, toda vez que você está em uma condição de incerteza, deve fazer assim. Quando cheguei a 41, toquei novamente, a segunda descarga elétrica pareceu exageradamente forte. Ouvi um grito em dialeto, uma explosão de sons roucos, mas que merda, está com pressa, já vou. Depois passos resolutos, uma chave que girava 4 vezes na fechadura. A porta se abriu, surgiu uma mulher toda vestida de azul celeste, alta, uma grande massa de cabelos muito negros presos na nuca, magra como uma anchova salgada apesar dos ombros largos e do peito grande. Segurava entre os dedos um cigarro aceso, tossiu, disse oscilando entre italiano e dialeto. O que foi? Está se sentindo mal, precisa mijar. Não. Então por que tocou 2 vezes? Sou Giovanna, tia, murmurei. Eu sei que você é a Giovanna, mas, se você me chamar de tia mais uma vez, é melhor dar meia volta e cair fora. Assenti, aterrorizada. Olhei por poucos segundos seu rosto sem maquiagem, depois para o chão. Vitoria me pareceu de uma beleza tão insuportável, que considerá-la feia se tornava uma necessidade. Parte 2. 1. Aprendi a mentir cada vez mais para os meus pais. No início, eu não dizia de fato mentiras, mas, como não tinha força para me opor ao mundo sempre bem conectado deles, fingia acolhê-lo e, enquanto isso, recortava para mim uma estradinha que devia ser abandonada às pressas ao primeiro sinal de cara fechada. Eu me comportava assim, sobretudo, com meu pai, embora todas as suas palavras tivessem aos meus olhos uma credibilidade que me ofuscava e fosse enervante e doloroso tentar enganá-lo. Foi ele, mais ainda do que minha mãe, que martelou na minha cabeça a ideia de que nunca devemos mentir. Mas, depois daquela visita à Vitoria, pareceu-me inevitável. No momento em que saí pelo portão, decidi fingir alívio e corri até o carro, como se tivesse escapado de um perigo. Meu pai, assim que fechei a porta, girou a chave lançando olhares sombrios ao edifício da sua infância, e partiu com um tranco para frente que o induziu a instintivamente esticar um braço, para evitar que eu batesse a testa no para-brisa. Esperou um pouco que eu dissesse alguma coisa tranquilizadora, e parte de mim não desejava nada diferente. Eu sofria ao vê-lo agitado. Todavia, forcei-me a ficar calada, temia que uma palavra errada desencadeasse sua raiva. Depois de alguns minutos, dividido entre manter os olhos na estrada e olhar para mim, foi ele que me perguntou como havia sido. Eu disse que a tia havia me perguntado da escola, me oferecido um copo d'água, quisera saber se eu tinha amigas, me pedira para falar de Angela e Ida. Só isso? Só. Ela perguntou de mim? Não. Nenhuma vez. Nenhuma vez. E da sua mãe? Também não. Por 1 hora, vocês só falaram das suas amigas? Da escola também.